um dos temas centrais aí das políticas públicas é a questão da saúde e da seguridade social, passando hoje em dia por um processo de desmonte. A nossa entrevistada é a Vera Mendes, que é coordenadora e professora do curso de aprimoramento em saúde coletiva da PUC, São Paulo, e coordenadora do Laboratório de Desenvolvimento de Projetos de Saúde Coletiva. Vera, inicialmente, quais são as iniciativas aí que estão ameaçando o sistema de saúde nosso? Então, Nassif, são muitas hoje na saúde, né? Quer dizer, você assiste um desmonte geral de todas as políticas de proteção social. Especificamente na saúde, o SUS é uma política, uma das maiores políticas sociais que o Brasil já viu e tem. Ele é universal, na Constituição de 88, assim definido, público e, portanto, por definição, um sistema que tem que ser estruturado para todo cidadão, promovendo o quê? Uma saúde integral. Obviamente que promover saúde é uma das políticas de proteção social que, obviamente, tem muita relação, inclusive, com o desenvolvimento do país. Um desenvolvimento sustentável, à medida em que ele ajuda a diminuir as iniquidades. Pois bem, o caminho do SUS, ele sempre teve, na verdade, em disputa. A gente pode dizer que desde a Constituição e mesmo no processo de Constituinte, tinha lá duas forças em disputa que permaneceram ao longo desses anos todos, que é um sistema único de saúde universal e integral para todo cidadão e um projeto mais de mercado. Embora ganhamos essa disputa na Constituinte, mas essa disputa permaneceu ao longo desse tempo. O que agrava hoje a situação? A situação e foi se construindo nesses 29 anos um sistema único de saúde com enormes avanços que a gente pode até pontuar aqui. O que se agrava hoje é que eu acho que pela primeira vez a gente tem um ministro declaradamente, um ministro da Saúde, declaradamente anti-SUS. Quer dizer, este governo ilegítimo, fruto de um golpe parlamentar, explicitamente, quando logo que assume, uma das primeiras declarações é justamente dizer que o SUS é inviável, que o SUS é utópico e que o SUS ele é um projeto impossível de ser realizado e que a Constituição de 88 é cidadã demais. Ele está dando um recado muito claro do início de um desmonte explícito de várias políticas de saúde que vinham sendo implementadas e que representavam um significativo avanço para o cuidado da população. Se a gente pegar desde Itamar, quer dizer, todos os governos, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, os ministros eram comprometidos com esse projeto do SUS, eram da bancada da saúde, muito mais do que dos partidos. Sim. Se rompe agora com esse processo. Se rompe agora com esse processo. Quer dizer, por mais que você diga, olha, haviam governos que avançaram mais, governos que avançaram menos. Nos últimos 10 anos, houve um avanço muito grande das políticas de saúde, um avanço enorme na expansão dos serviços, no investimento das redes de atenção, numa regionalização da assistência. Se a gente desse um corte agora para esquecer, o que tem nesse desmonte, o que tem de irreversível e o que tem de estrago que tem que ser corrigido mais adiante? Provavelmente, na minha avaliação, por enquanto, os estragos nas políticas eles podem ser reversíveis. Corte de custeio, essas corte coisas? De financiamento, quer dizer, você tem um dos pilares importantes que vão... O financiamento do SUS sempre foi insuficiente. O SUS sempre foi subfinanciado para o projeto que tinha, né, que se anunciava. Mas agora, com a PEC, ela foi mortal. A PEC de congelamento dos gastos, ela é mortal para a saúde e para várias políticas de assistência social, quase todas. Então, de proteção social. Então, você tem você não tem mais... O SUS já era hiperfinanciado, já hipofinanciado, agora, então, a tendência é de absoluto corte que a gente está assistindo, as políticas já estão sentindo isso, né? Equipe, serviços, redução de insumos, fechamento de políticas,
farmácia popular, quer dizer, uma série de propostas que vinham sendo implementadas, elas estão sendo sucateadas pela falta de financiamento. Se você olhar as projeções, isso nós estamos falando de uma PEC aprovada em 2016, cujo impacto está sendo inicial agora, lembrando que esse congelamento é proposta por 20 anos e, portanto, é um desmonte absoluto. Eu acho que isso tem um projeto muito claro, que é um projeto de aposta no mercado. Né? A gente assiste hoje o ministro atacando o SUS frontalmente, né? Não investindo e encontrando... Querendo tirar fábricas de hemoderivados para levar para a sua base, é uma coisa inacreditável. Além das questões mais, digamos assim... Mas é muito pequeno. Grotescas. Né? Grotescas do ponto de vista do interesse político, privado e etc., né? De lucro. Mas, além disso, quer dizer, você tem um desmonte, quer dizer, é uma escancarada evidência de que o projeto é um projeto, enfim, horas beira essa inacreditável um projeto pessoal aí com posição, suspeito. Né? Suspeitíssimo, enquanto um valor mais, assim, um interesse mais individual do que coletivo. Isso eu estou falando de lidar com a saúde de um povo, de uma nação, o que é muito grave. E, além disso, eu acho que tem uma posição muito clara a favor de certas políticas do mercado. Então, essa questão desse plano popular. A ideia do plano popular de saúde, que ele anuncia de cara, está muito vinculada a um debate na CIF, que, na verdade, inclusive é mundial, que está lastreado, digamos assim, por várias organizações, que em vez de um combate, um debate que é muito importante para a saúde e para o futuro do SUS no país, que é o debate entre cobertura universal e acesso universal. Eu disse assim, o SUS é uma política até aqui projetada e pensada como acesso universal, uma saúde para toda a população brasileira, independente da sua classe social e etc., do seu poder aquisitivo. Quando eu migro para uma situação de cobertura, é um projeto onde o Estado tem uma função de promover saúde, mas cabe a ele praticamente financiar uma cesta básica para as populações mais vulneráveis, uma cesta básica de serviços médicos de saúde específicos para a população mais pobre e mesmo comprando serviços privados. Então, claramente, esse ministério, a única coisa que ele tem feito são conversas e revisões das políticas anteriores no sentido de abrir cada vez mais espaço para planos de saúde, indústria de insumos e equipamentos na medicina. Se a gente fosse discutir, digamos, vamos supor, amanhã cai esse governo, metade vai preso, metade se exila. Sim. O que seria, se fosse ter uma reconstrução, você manteria os mesmos princípios que nortearam até agora? O que faltou para dar saltos de qualidade e de universalidade? Então, eu acho que, sem dúvida, eu tenho bastante esperança do jeito que está aqui. No caso da saúde, eu acho que esses ataques eles podem ser revertidos. Tivemos outros mais locais na história do SUS, na própria cidade de São Paulo. Mas eu acredito que assim, a gente tem que retomar o princípio básico, esse a gente não pode abrir mão. O projeto original, o princípio básico de um sistema universal que garante o direito a todos, portanto, que enfrenta de fato a iniquidade, porque trabalhar com um conceito de apenas cobertura universal é trabalhar o plano de saúde para os pobres, é trabalhar com o aumento dessa iniquidade, é dividir a população e os cidadãos brasileiros pelo seu nível socioeconômico de quem pode ou não pagar por um direito básico. Então, nós estamos falando de uma política de direito. Isto, eu acho que é um princípio, um alicerce que a gente deveria resgatar e mantê-lo. Agora, é evidente que a gente precisa, nisso, fazer uma revisão, eventualmente, na sua história, que na verdade ela é feita continuamente pelos grupos da saúde, de alternativas.
que garantam mais equidade, que viabilizem economicamente a saúde, por exemplo. Prevenção seria alternativa? Fortalecer a atenção básica que já vinha sendo feito. Para isso, quando eu fortaleço a atenção básica, eu amplio enormemente a cobertura, prevenção, promoção à saúde, qualidade de vida. Você fala atenção básica... O nível da atenção básica é... Médico de família? Médico de família, uma estratégia, a saúde da família é super importante. Não temos uma cobertura universal de saúde da família ainda. Ela também está... A Política Nacional de Atenção Básica também foi revista por esse governo, inclusive para tentar enfraquecer essa estratégia, na minha opinião. Mas a hora que eu fortaleço isso, a atenção básica, ela está muito próxima da população. E ela é muito estratégica, porque é lá que eu resolvo boa parte dos problemas da população. Então, investir, continuar o fortalecimento, o crescimento da atenção básica é muito estratégico. Fora isso, Nassif, também acho que é uma coisa importante, que a gente tem que rever talvez uma regulação um pouco mais forte, mas também processos de formação, mudança na formação do profissional de saúde e capacitação, à medida em que a gente também tem que o avanço tecnológico na saúde é muito grande, é muito rápido. E pode ser muito oneroso também. E ele representa, se mal usado, um fator de uma conta impagável, né? E isso tem muito a ver com o tipo de pactuação social que a gente tem enquanto saúde. Quer dizer, a gente tem que parar com essa questão de que saúde não é uma mercadoria de consumo. Esses serviços, esses avanços tecnológicos de exames, de técnicas cirúrgicas ou de órtese e prótese, enfim, são todos absolutamente fundamentais, são direito da população, devem estar a elas disponibilizados, mas eles, no sistema, têm que ser muito bem utilizados. O que você tem hoje é um excesso e se joga recurso fora com excesso de especialismo. Nos anos 90 alertava para isso, não, isso já tem. Muito tempo atrás. Deixa eu perguntar uma coisa. A lógica do SUS é ter o atendimento universalizado nos municípios e ter aqueles centros para atendimento especializado. Essa geografia, ela foi bem implementada ou não? Os consórcios municipais têm uma relevância ou deixaram a desejar até agora? A pergunta aí é assim, o Sistema Único de Saúde ele funciona com 3 componentes, basicamente. Atenção básica, ou primária saúde, atenção especializada e atenção de urgência, emergência hospitalar. Então, você tem esses níveis no sistema e o SUS ele prevê uma regionalização dos serviços. Isso. Certo? Essa regionalização andou muito pouco, é verdade, no SUS, mas era uma proposta que, por exemplo, em 2010, com a implementação das redes de atenção à saúde, que era uma diretriz do Ministério, onde todo o sistema no Brasil, todas as políticas foram reformuladas para... A rede de atenção que era a porta de entrada? Não, uma rede de atenção, ela é uma integração e melhor articulação desses serviços, da atenção básica, especializada, hospitalar, de urgência e emergência, no sentido de otimizar os recursos regionalmente. O Brasil tem dimensões continentais. Ele tem muitas diferenças regionais. Então, a região de saúde, como uma capital como São Paulo, a organização dos seus serviços e a quantidade de serviços e os modos como eles interagem são muito diferentes de uma região, por exemplo, no norte, onde a maior parte da população está mais distribuída, a população rural, em territórios grandes, ou com acesso a rios. Então, o SUS sempre preveu na sua instituição que o Brasil ele teria que se organizar, as políticas teriam que se organizar localmente. Por isso a municipalização, onde as redes de atenção à saúde teriam que responder às necessidades locais e, portanto, ao seu perfil epidemiológico, ao seu perfil geográfico e etc. O SUS estava justamente, a partir de 2010, nessa progressão de evolução, desses 29 anos, investindo fortemente na questão da regionalização. Quando você fala em regionalização, você está falando em atenção básica de controle municipal, todo município tem atenção básica. Os serviços especializados, eles já são intermunicipais.
ou qualquer serviço, maternidade, eu não preciso de maternidades em todos os municípios, eu tenho que ter algumas locais de maternidade ou de ambulatórios de especialidade, ultra especializados, tratamento do câncer, etc., ou queimados, nas várias situações de saúde, eu tenho que ter serviços que são regionais, ou seja, eles atendem mais de um município. Nessa regionalização, você tem, de fato, muitos desafios. Um deles é, bom, sempre o subfinanciamento e a organização desses serviços. Pode ser por via de consórcio, né? Só para entender. Ou o próprio mecanismo do SUS que prevê essa parceria, essa pactuação entre municípios de uma região de saúde. Só para entender, a figura do consórcio vem desde lá dos anos 90, desde do início da implementação do SUS. A partir de 2010, institucionalmente, o que muda? O consórcio, ele sempre existiu e a regionalização estava prevista desde o início do SUS. Isso. A questão é que em 2010, o que se faz? Se bota uma lente na questão da regionalização para tentar avançar e aprimorar esses processos de regionalização, para além dos fatores jurídico-burocráticos desse consorciamento, uma diretriz ou diretrizes de atenção e cuidado à saúde que impõem modelos mais claros do cuidado. Só para entender, então, nós temos lá o Ministério da Saúde, tem as secretarias estaduais e municipais. Como que esse modelo se manifestava em cima das diretrizes gerais e as diretrizes locais? Os municípios, o SUS prevê uma gestão interfederativa, com sua autonomia. Então, os municípios se organizam em regiões de saúde. Tá. O Brasil foi dividido em 483 ou 84 regiões de saúde. Que corresponde aos consórcios? Que corresponderia ao que você está chamando de consórcio. É que nem sempre a gente chama uma região de saúde, é uma região de saúde. Tá. Ela pode se organizar por meio de consórcios muito comuns em alguns estados brasileiros ou por outras organizações. Tá certo. Tá? Então, você tem as regiões de saúde, as 483. Foram definidas, pactuadas, os gestores municipais sentam, colocam os seus recursos disponíveis, pactuam vagas, referências e etc. Só que em várias dessas regiões, a gente organiza o sistema e, ao mesmo tempo, tem que avançar com o sistema, porque muitas dessas regiões têm ainda insuficiência de serviços ou tem excesso de serviços de um jeito e carência total de outros. Então, a ideia é que ela seja autônoma. Então, só para entender, o MEC... A diretriz do Ministério, por exemplo, as redes de atenção, ela solicita que todas as políticas específicas do Ministério, da atenção primária, secundária, especializada, se organizem em torno da rede de atenção. Então, isso exige que a gente faça cálculos, por exemplo, do que é essa região, que pactue com essas regiões, o que existe, otimizar o que existe em termos de recursos e fluxos da saúde e investir em outros. A rede de atenção é o programa ou é um local, uma figura jurídica? A rede de atenção à saúde é uma portaria do Ministério da Saúde que regula, como se ela dá uma diretriz do modo como serviços têm que se interagir. Então condiciona, digamos, as verbas do SUS Exatamente. a cumprimento desses princípios. Exatamente. Então, ela vem para articular esses serviços, porque um dos problemas era que em várias regiões, vou te dar um exemplo, Nassif, que era muito de uma área que eu controlava no Ministério, né, que eu coordenava, no tempo que eu estive lá. São Paulo, vou falar de São Paulo, que é uma cidade que você fala assim, aqui não costuma ter carência de serviços de saúde. Bom, não é verdade, né? Às vezes há excessos de serviços, mas enfim, é uma região onde tem mais concentração de serviços e de alta tecnologia. No caso, por exemplo, da reabilitação, da atenção às pessoas com deficiência. São Paulo é uma das cidades que tem o maior número de serviços de reabilitação existentes em funcionamento. Só que eles, estranhamente, entre uma pessoa ter um acidente de moto na Marginal e ser salva, ela vai ser resgatada pelo SAMU, Política de Urgência e Emergência. E aí chega com vida ao hospital, é atendida e salvam a sua vida. É muito comum que ela tenha algumas sequelas e tenha que seguir o seu tratamento em saúde
nessas sequelas desse acidente. Muito bem, ela precisa, em geral, de serviços de reabilitação. Na hora que ela sai desse ambiente de urgência e emergência hospitalar, até ela conseguir vaga numa reabilitação, a média de espera lá, antes de 2009, 2010, por aí, era de 2 anos. Pô. Ou seja, você tem uma quantidade de serviços, aí você fala assim, qual é o problema das vagas? Bom, é falta de regulação adequada, claro, sistemas, mas é falta de sinergia entre a rede de atenção SUS. O que as redes de atenção? O conceito das redes é todos os serviços, nas suas várias complexidades, serem de fato otimizados numa articulação e sinergia que possa promover uma linha de cuidado adequada para o usuário. Entra, ele passa a ser cliente do sistema. Ele deveria. Essa rede devia estar articulada. Para quê? Para que quando, de novo, o nosso acidentado de moto, hoje tão comum, né? Ele tem um acidente, ele tem que ser resgatado a tempo, tem que ser levado ao hospital, tem que ter o tratamento adequado no hospital, mas ele sai, recebe alta, ele tem questões que ele tem que conseguir tratando. E como é que é a questão da informatização? Todos os sistemas hoje estão, os hospitais, há uma informatização ampla permitindo você identificar e acompanhar cada paciente à medida em que ele tem que passar por uma outra etapa? A informatização, você vê? Então, isso é um desafio também, o prontuário, que a gente fala do cartão SUS, das informações estarem digitalizadas, né, do usuário, seu histórico médico, quer dizer, você ter uma informatização de todo o prontuário, um prontuário eletrônico, né, onde você possa, a qualquer momento, qualquer serviço, poder, claro, com o pessoal autorizado da saúde, poder acessar as informações e o histórico clínico desse paciente. Sim, sem dúvida isso está avançando também, foi debate, né, ao longo desses anos, nos últimos governos, avançou muito, mas isso tem que vir junto e temos uma barreira importante no Brasil, que é o acesso à internet, né? Você tem ainda no Brasil uma questão de infraestrutura que por exemplo, vou te dar um dado que pode estar um pouco desatualizado, mas provavelmente de 30% a 40% das unidades básicas de saúde do país ainda não têm acesso à internet. Então, isso dificulta bastante que todo um sistema esteja informatizado. Então, veja, a saúde, como as coisas se relacionam. Então, é importante também uma infraestrutura. Vamos pegar aqui para a gente tentar entender as propostas que podem ser feitas. Está sendo discutida uma lei geral de telecomunicações com a questão da universalização do serviço de banda larga. Com certeza. Quer dizer, uma saída poderia ser a contrapartida das operadoras informatizar as unidades de saúde aí. Eu acho que assim, tem duas coisas. A contrapartida da informatização, agora você tem unidades que têm os equipamentos, elas têm computadores, têm cabeamento, não tem internet mesmo. Então, tá. Outra coisa, se fala muito aí na questão das ações horizontais, né? Ou seja, a saúde envolve também a escola, envolve a juventude, envolve a questão das populações idosas. Sim. Essa integração, em que pé que estava antes do terremoto? Então, boa palavra, antes do terremoto. Eu acho que assim, eu pelo menos tive o privilégio de participar de um momento do Ministério nos últimos anos, onde não só a gente experimentou a produção de formulação de políticas públicas de modo mais integral, ou seja, intraministério. O Ministério da Saúde é enorme, você tem várias áreas para se conversarem, né? É histórico essa fragmentação, então a atenção básica não conversa com a atenção hospitalar especializada, era histórico isso. Então isso se rompeu muito, uma proposição que eu acho que muito eficiente do Padilha, ministro, ele deu o tom dessa integração. E também de formulação, era uma preocupação dos últimos governos, a formulação de política pública intersetoriais. Porque não se faz, a gente não resolve os problemas da população só com uma política específica. A gente vê isso no cotidiano, os profissionais de saúde vivem isso todos os dias. Quer dizer, para você resolver um problema de saúde,
de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, está em torno disso também, transversalizando acesso à cultura, acesso à educação, saneamento básico, acesso a bens, serviços na comunidade, transporte, o tempo que ele leva, né? A qualidade de vida que ele tem, o tempo que ele leva para se transportar, para chegar em casa ou não, a qualidade desse transporte. Enfim, uma série de questões estão absolutamente envolvidas. A gente chama na saúde historicamente, enfim, vou resumir aqui, mas são os determinantes, que a gente chama os determinantes sociais da saúde. Quer dizer, a sua condição de saúde tem direta relação com a sua qualidade de vida. Eu lembro quando o salário mínimo melhorou, havia muita crítica à questão do peso na Previdência, e o IBGE fez um estudo mostrando que 55% das casas de família que tinham aposentados ou pensionistas, eles eram arrimo de família. Sim. Isso aí tem um impacto direto na saúde, né? Impacto direto na saúde, assim como vários benefícios sociais. Quando você pega situações de extrema pobreza, aposentados, né, da Previdência Social, idosos, ou até pessoas com deficiência que recebem o BPC, muitas vezes era a única renda da família inteira. Então, isso tem muito impacto. É a qualidade do que você come, da alimentar, é o acesso que você tem, é a saúde. Se falar, então, em termos de saúde mental, quando a gente pensa nisso, quer dizer, no grave problema da questão da violência, da questão dos modos de vida, das situações de iniquidade, elas geram um impacto direto, não só na saúde física, mas também na saúde mental das pessoas. Não seria diferente a epidemia de depressão, as doenças contemporâneas na saúde mental que a gente assiste, que são muito derivadas de um modo de vida que a sociedade escolheu ter, muito desigual, com um impacto muito forte na vida das pessoas. Então, é óbvio que educação, cultura, direitos humanos. Só para te dar um exemplo, a própria política que eu coordenei do Ministério da Saúde era um eixo. Ela, na verdade, era o eixo da saúde, a reabilitação à saúde da pessoa com deficiência. Ela era o eixo de um programa muito maior, que era a Política Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que envolvia 15 ministérios. Então, a gente sentava 15 ministérios para compreender esse problema e para poder formular. Vamos segurar esse tema para um outro programa. Com certeza. Que vale... Vera, muito obrigado aqui por sua participação. Imagina. Ficamos aqui.